Amigas e amigos, esta afronta do juiz Sérgio Moro à decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, STF, no caso aí da libertação do José Dirceu, que o Moro mandou o Dirceu ir até Curitiba para pôr a tornozeleira eletrônica, né, isso deve servir de alerta, né, porque o sentido, o caráter fascista, a feição fascista deste golpe fica cada vez mais explícita. Isso é uma atitude abertamente fascista do Sérgio Moro, né, afrontando o STF. O que explica isso? Explica porque ele sabe que tem as costas largas, sabe que tem o Grupo Globo por trás dele, sabe que tem a lógica do regime, da geopolítica, né? Portanto, ele se reveste de plenos poderes e toma atitudes assim abertamente fascista, de afronta ao Estado Democrático de Direito, a democracia e tudo mais, a civilização, a tudo que a humanidade acumulou, né, de progresso social, de progresso democrático, a civilização, enfim. Mas uma atitude bestial, absolutamente bestial, de um fascistinha, uma atitude de vindita, de vingança, para pisotear, humilhar, massacrar, né, exatamente para dizer o seguinte: aqui tem um tribunal mandando em tudo isso aqui, regendo tudo isso aqui. Uma atitude que mostra exatamente este perfil que eu tenho falado aqui do Sérgio Moro, de baixa densidade intelectual, moral, ética, sem princípios. Sem princípios. Tem esse tipo de gente, né? A gente se depara com esse tipo de gente constantemente. Eu falei aqui, tive um caso recente de um sujeito assim. Você olha para a cara do sujeito e fala: isso é um cínico, é o Sérgio Moro. Com o agravante aí da questão ideológica, do poder, né, que ele assumiu, né, que delegaram para ele, o Grupo Globo, sobretudo, a lógica da geopolítica para criar esse tribunal fascista. Né, realmente uma afronta. O ministro Dias Toffoli, né, deu aí uma reprimenda pública nele, que disse aqui o seguinte: que a segunda turma do STF assegurou a liberdade plena de José Dirceu, até que o julgamento do caso seja concluído pelo colegiado, que deve ocorrer em agosto. Liberdade plena. Né? Sérgio Moro não tem que se meter numa decisão do STF. Por que se mete? Por isso que eu falei aqui. Por esses comportamentos fascistas, discricionários, de falta de princípios, de ética, de civilidade. É a mesma lógica que ele utilizou para esta condenação infame, indecente ao ex-presidente Lula. Essa mancha na história da humanidade, isso é uma infâmia, uma indecência, né? Covarde, sobretudo covarde, né? Que não leva em consideração a mediação, né? O contraditório, as provas concretas, né? O mundo da realidade, enfim. Covarde, né? Que ataca pelas costas, a traição de emboscada. É um covarde, sobretudo um covarde, enfrenta cara a cara o problema, né? Levante as provas, o contraditório, os argumentos, as testemunhas e etc, etc. O fascista é isso aí. É que eu falei aqui já algumas vezes, pelas leis naturais, o regime vai tendendo ao fascismo. Se não houver, né, barreiras, se não houver forças políticas, né, confrontando a natureza do regime, ele vai para o fascismo. E resulta em comportamentos assim, criação de tribunais assim de exceção. É o Tribunal Freisler do regime nazista, né, lá do regime do Estado Novo, o Tribunal de Segurança Nacional, né, a Lei de Segurança Nacional do regime militar de 64, né, tribunais de exceção fascista que passa por cima das leis, passa por cima de tudo, simplesmente estão ali obedecendo a uma lógica única, que é o sentido de tudo isso, da manutenção do poder político. Não é à toa que o Sérgio Moro tem as costas largas. É o epicentro do golpe, a lógica do golpe. Ele sustenta essa lógica do golpe com esses comportamentos, como sustentaram nesses regimes discricionários que eu falei aqui, autoritários, fascistas, de 37, 64, da Alemanha do Hitler, da Itália do Mussolini, etc. Que o Dias Toffoli falou aqui também, né, que a decisão do Moro, além de ilegal e de afrontar o entendimento do STF, usurpou a competência da Vara Federal de Execução Penal do Distrito Federal, já que José Dirceu está preso na Papuda, em Brasília. Ou seja, ele não tinha nem jurisdição para tocar neste assunto.
Os advogados do José Dirceu, né, puseram o dedo na ferida, explicitaram o sentido dessa medida do Sérgio Moro de afronta ao STF. O Pierpaolo Bottini, que é um dos advogados do José Dirceu, disse que a decisão do ministro Toffoli foi correta, assegurou o respeito à decisão do STF e impediu que, por via oblíqua, seus efeitos fossem minimizados por juiz de primeira instância. Aí, ó, por uma vingança, uma vindita do Sérgio Moro. O outro advogado, o Leonardo Yaroshevsky, disse que, felizmente, o ministro Dias Toffoli cassou a esdrúxula e autoritária decisão do juiz de piso, que, sem jurisdição e de ofício, impôs ao ex-ministro Dirceu restrições que o STF não impôs. A decisão do ministro Toffoli colocou em seu devido lugar aquele que pensa estar acima da lei e da própria Suprema Corte. Colocou entre aspas. A gente não pode subestimar esse tipo de gente aqui, essa lógica que eu falo aqui nazista, desses tribunais e tudo mais. O Sérgio Moro claramente tem mais poderes pela lógica do fascismo, do regime, do golpe, né, do que o Dias Toffoli. Aí é aquela confrontação que eu falei aqui, é o Tribunal Moro, que tem instâncias de alto a baixo. Começa lá no piso, passa pelo TRF4, lá da região sul, lá tem sede em Porto Alegre, passa pela turma do STJ e chega no STF, é o Tribunal Moro com as suas instâncias de alto a baixo, esse tribunal de exceção que afronta a Constituição. O Dias Toffoli está simplesmente aqui defendendo a Constituição, a lei, a civilidade, enfrentando esse tipo de gente que, além de tudo, além desse problema de princípios, falta de princípios, de ética, de moral, né, tem o problema da baixa identidade intelectual, porque só assim que eles conseguem se articularem. É o caso do Deltan Dallagnol, por exemplo, que saiu em defesa do Sérgio Moro com um argumento rebaixadíssimo. Rebaixadíssimo. Escreveu lá no Twitter dele, né, que naturalmente cautelares voltavam a valer. Agora Toffoli cancela cautelares de seu ex-chefe. As cautelares é isso aí, prisão preventiva, né, essas coisas todas aí que eles usam à margem da lei. Né, os jeitinhos que eles dão ali, as manobras que eles fazem aqui, para lá e para cá. Né. Agora, a questão essencial é que é o seguinte, na fala do Deltan Dallagnol, né, que cancela cautelares de seu ex-chefe. Ou seja, ele não pega pela... Olha o argumento rebaixado aqui, ó, argumento de cachorro louco. Né, não pega pelo mérito da questão, pega por essa questão que o Dias Toffoli trabalhou com José Dirceu, etc, etc, que aliás virou o mantra da mídia. Eles acionaram aí a tradicional rataria pretoriana midiática para bater nessa tecla. Ou seja, mas a lei diz o quê? A Constituição diz o quê? Não, isso não interessa. Interessa que o José Dirceu era seu chefe, foi seu chefe. Isso é argumento de gente honesta, gente de caráter, de princípios? Isso não é mau caratismo? Isso que eu falei aqui, né? Eu quero registrar isso aqui, né? Que não é a primeira vez, possivelmente não será a última, né, mas eu passei por isso recentemente, de enfrentar um mau caráter, né, com falta de princípios éticos e morais. Né, não vai no mérito, não argumenta, não tem argumento, vai pelos adjetivos, pelas acusações, né, essa prática velha, antiga, né, de atribuir sandices aos outros para depois rebatê-las. Né, aí põe no mesmo nível de sandice. Né, como é querer trazer para esse mundo rebaixado, igual fizeram no Roda Viva com a Manuela Dávila. Trazer para o mundo rebaixado, porque aí eles nadam de braçada. Eles são rebaixados, sem moral, sem ética, sem princípios, sem densidade teórica e intelectual. Né, essa é a tentativa que eles fazem, essa é a prática deles, que é a prática de cachorro louco, de nazista, de fascista, de bolsonaristas. É isso. Aliás, eles estão aí em campanha eleitoral aberta, né? O Deltan Dallagnol, a turma lá da Lava Jato. Por isso que eu falo que são boquirrotos. Falam pelos cotovelos, sem consequência. Né? Sem reflexão, sem filosofia, sem sociologia, só pregação. Como se fossem esses pastores aí. O Deltan Dallagnol, aliás, é pastor dessas seitas fundamentalistas de picaretas, vigaristas, passadores de cheque sem fundo. Né? Vendedores de bilhete premiado, etc, etc. Vigarista, em resumo. Ele está lá, escreveu lá no Twitter dele, né? Não é só o fato de nos sentirmos roubados com a corrupção e tal. À nossa volta vemos pobreza, falta de infraestrutura, estradas deploráveis, segurança deprimente, serviços públicos de baixa qualidade e gente que morre de fome, de doenças tratáveis e de falta de água potável. Parece
vigaristas aí da direita num palanque, né, fazendo pregação, proselitismo, ou então num púlpito de uma seita dessas aí, da indústria do dízimo, que não tem nada a ver com a religião verdadeira, né, com quem professa uma religião de maneira ética, honesta. Né? A gente vai ver a essência da coisa, está aqui, ele mesmo dizendo: pagamos altos impostos confiando que o Estado dará conta deles, mas não é isso que acontece. Quem paga o imposto vai para onde? O que ele quer dizer aqui é o seguinte, que o imposto sai pela corrupção. Uma parte sai mesmo, pela turma dele. Agora, a grande questão aqui do orçamento, dos impostos, quem paga e quem recebe, é a essência do golpe. O assalto ao Estado, ao orçamento público, a privataria, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência que eles querem fazer, a emenda constitucional 95, que tira recursos da saúde, da educação, da segurança pública. Ele não ajudou o golpe? Ele não é peça central do golpe junto com o Sérgio Moro? Cadê a honestidade? Olha aí, isso é fake. O mundo fake, o mundo da ficção. Né? Ele fala, está gravando lá os vídeos dele, tem falado aqui também, que é uma baixaria aquilo lá. Da Lava Jato, que é Lava Jato, não sei o que é Lava Jato. Será que a Lava Jato vai mudar o Brasil? Lava Jato sozinha não vai mudar o Brasil, ele disse no vídeo passado. Ou seja, o Brasil tem que se unir em torno da Lava Jato. Aí é que afunda de vez, né? Eles estão no centro da lama da corrupção. Se o Brasil se unir em torno da Lava Jato, aí afunda de vez na lama, vai todo mundo nadar na lama. É isso, né? Que é arrastar o Brasil para o mundo deles, da lama da corrupção, etc. E aí mobilizaram toda a rataria pretoriana midiática para fazer esses ataques, esse tipo de ataque ao STF, ao Judiciário. Eu falei aqui a ofensiva do Grupo Globo contra essa ala do STF que tenta salvar a Constituição, né, do Tribunal Moro, do Tribunal Lava Jato. Está aí José Dias de Souza, Miriam Leitão, Merval Pereira, José Neumann Pinto e Augusto Nunes são os cabeças da rataria pretoriana midiática, com ataques violentos. São os editorialistas dos grupos desse cartel mafioso midiático. Né? O Deltan Dallagnol, aliás, está na mira, né, do Corregedor Nacional do Ministério Público, Orlando Rochade é o nome dele, por uma questão exatamente nesse sentido, né, de raciocínios rebaixados e imorais, indecentes, que é a história lá do Rio de Janeiro, né, que quando houve a intervenção no Rio de Janeiro, né, o governo golpista do Michel Temer criou essa história aí, o procedimento, né, do mandado coletivo de busca e apreensão, né, que serviria para realizar batidas policiais em grandes áreas de favela do Rio de Janeiro, né, sem especificação de um endereço, ou seja, fazer aquela limpa, aquela geral que eles dão ali, né, de maneira absolutamente truculenta, à margem da lei, diga-se de passagem. Mas o Deltan Dallagnol, ao invés de defender a lei, o que ele fez? Partindo de um Twitter de um procurador lá da República, lá do Rio de Janeiro, chamado Wellington Cabral Saraiva, né, que ele falou de maneira correta. Ele disse o seguinte: se essa autorização for dada, será bom usá-la também em buscas coletivas nas avenidas Paulistas e Luiz Carlos Berrini em São Paulo, na Avenida Vieira Souto no Rio e no Lago Sul em Brasília, afinal a lei é para todos. É isso o slogan da Lava Jato, do Grupo Globo, adotado pela Lava Jato, que o Grupo Globo criou para a Lava Jato, aí com esses filmes indecentes que eles fizeram aí de corrupção. A lei é para todos. É isso, a lógica é essa. Por que eles não fazem mandado coletivo também para essas áreas aí? Lá no Grupo Globo, lá, né, na sede do Grupo Globo. Né? Faz um mandado coletivo para ver o que sobra naquilo lá. Faz um mandado coletivo na Lava Jato, na indústria da delação premiada, para ver o que sobra daquilo lá. Apuração de corrupção. Faz. Aplica-se as regras do Tribunal Moro, do Tribunal Lava Jato, para o Tribunal Moro e o Tribunal Lava Jato, para ver o que acontece. No caso de Maringá, caso da Operação Banestado, que eu falo aqui reiteradamente. Aí, a questão é que o Deltan Dallagnol replicou, dizendo o seguinte: se cabem buscas e apreensões gerais nas favelas do Rio, cabem também nos gabinetes do Congresso. Aliás, as evidências existentes colocam suspeitas muito maiores sobre o Congresso proporcionalmente do que sobre moradores das favelas, estes inocentes na sua grande maioria. Olha aí, é um ataque violento, vil, covarde, né? Típico desse que ele atacou o Dias Toffoli,
Se ele tem evidências, por que ele não apresenta as evidências? Se ataque, politicagem, aquela lógica que eu falo aqui do bem contra o mal, né, de que eles foram enviados do céu para combater a corrupção, enviados pelo Grupo Globo, né, caíram do céu pelo Grupo Globo, pelos canais da televisão Globo, né, dos portais, dos jornalões, enfim, desse cartel mafioso. Essa aqui é a lógica. Aí, evidentemente que isso é uma ofensa, né? Tem aí o Carlos Fernando de Santos Lima, que é o frasista de porta de rodoviária, de banheiro de rodoviária, que eu sempre falo dele aqui, saiu em defesa do Dallagnol com argumentos absurdos, que dizem que palavras duras muitas vezes são necessárias e o direito de livre manifestação protege justamente a crítica às autoridades e instituições, mesmo que ácidas e duras, pois ninguém precisa proteger alguém de palavras dóceis ou puxa-saquismo. Uma frase mal estruturada, típica de porta de banheiro de rodoviária, mas a ideia que ele está dizendo aqui é o seguinte, que ele tem direito de criticar, tem sim o direito de criticar, não tem direito de caluniar, na posição dele não tem. Essa afronta à lei, o que diz a lei, né? Quem deu procuração para ele fazer esse tipo de acusação contra o Poder Legislativo, generalizando, né? É isso que ele está dizendo aqui, tem muito mais na Lava Jato do que no Congresso Nacional, muito mais. Agora, se tem no Congresso Nacional, que ele aponte, e deve ter, de fato, porque tem a turma dele lá, a turma da Lava Jato no Congresso Nacional, tem. Tem a turma da mídia, tem a turma do Grupo Globo lá no Congresso Nacional, tem no STF, tem no TRF4, tem no STJ, tem Lava Jato que não acaba mais por aí. Né? É isso, essa que é a questão. A essência seria essa. Agora, o que ele procura fazer? Aquela história do batedor de carteira, que eu sempre digo aqui, bate carteira e sai gritando, pega ladrão. O ladrão rouba a carteira e sai gritando, pega ladrão, todo mundo sai correndo atrás do ladrão e o ladrão com a carteira no bolso e gritando, pega ladrão. Essa é a lógica, esse é o sentido da coisa, né? O ministro Luiz Roberto Barroso vai na mesma linha, o ministro do Grupo Globo, Pangaré do Grupo Globo, né, que atacou lá a turma, a segunda turma, os ministros que defenderam a Constituição, que ele disse... juiz que... O problema do STF é juiz que faz favor e acha que o poder existe não para fazer o bem e a justiça, mas para proteger os amigos e perseguir os inimigos. É isso que eu falo aqui, né? Atribuir sandices aos outros. Ou seja, quem está defendendo a Constituição está protegendo amigos, né, e perseguindo inimigos. Quem são os inimigos, os amigos? Como é que se estabelece essa relação? Ele é amigo de quem? O Barroso, Pangaré. E é inimigo de quem? Ele defende a Constituição. Eu já mostrei casos e mais casos aqui de flagrantes dele violando a Constituição, fazendo pregação lá no Grupo Globo. Ele bate cartão no Grupo Globo. Uma vergonha, né? Agora, para se ver o nível de tudo isso, é a mesma lógica da canetada aí do Sérgio Moro para blindar a corrupção, nesse caso aí que ele proibiu os organismos do Estado de fazer investigação, né? Blindou a corrupção. Isso é um escândalo, uma vergonha, uma indecência, uma imoralidade, né? Outra, a coluna da Mônica Bergamo, né, diz que o Moro pode sentenciar o Lula na reta final da eleição, no caso lá do sítio de Atibaia. Ele vai armando, preparando tudo para dar mais uma sentença no Lula na reta de chegada das eleições. Se o Lula for candidato, evidentemente que se atinge o Lula em cheio. Agora, se ele não for candidato, atinge os seus aliados, a esquerda. Olha aí o que é o tribunal de exceção, o tribunal fascista. É o sentido político de tudo isso. Não é a lógica do golpe, que eu falo aqui, que esse golpe não é de brincadeira. Não é um piquenique, não é um passeio no parque. Tem aí também, é importante a gente situar isso no âmbito da mídia, né? O papel da mídia em tudo isso, que eu sempre digo aqui também, esse partido único da mídia, o PUM. Né? Tem um caso aí, por exemplo, dessa história dessa comissão criada pela Presidência da República para recuperar centenas de itens do acervo presidencial, é a matéria do Jornal Globo, uma matéria gigante, né? Simplesmente para fazer politicagem. Aí vai falando que o Lula levou não sei quantos itens do acervo presidencial, aquela história que o Lula falou, né, numa daquelas gravações que o Sérgio Moro divulgou, né, mandou gravar de maneira ilegal, depois divulgou, jogou aí no Grupo Globo, na mídia, a partir do Grupo Globo caiu na mídia, que o Lula disse que ia pegar tudo aquilo e jogaram lá na frente do STF, eles que tomassem conta daquilo lá.
Agora o jornal O Globo faz uma matéria imensa sobre isso, com mentiras, com fake news, né? E a essência a gente vai ver lá no final, numa nota do Instituto Lula, que diz aqui a nota, o jornal O Globo dá uma notinha lá no rodapé da matéria. Diz que o Instituto Lula informou que toda a organização do acervo presidencial foi feita por funcionários do Palácio do Planalto e que tal acervo permaneceu intocado pelo ex-presidente desde que ele deixou o cargo. Ou seja, ele saiu da presidência, a administração do Palácio do Planalto pegou ali e tal, pôs nas caixas e falou: presidente, isso é seu, pode levar. Ele levou, mandou pôr, acho que lá no Sindicato dos Metalúrgicos, e ficou lá. É uma questão administrativa, burocrática, só dizer: ó, presidente, tá faltando isso aqui, o senhor pode dar uma olhadinha se está aí? Tá, olha lá, pega lá, tá em tal lugar. Agora, o que é que eles fizeram disso? Olha aí a desonestidade até onde vai. Aí a nota do Instituto Lula prossegue ainda dizendo que houve uma mudança de critérios sobre o que deve ou não ser devolvido, que estranhamente só se refere a ele, ao Lula, e não a outros ex-presidentes. O acervo está à disposição para qualquer pesquisa. É isso, né? Mudaram a regra, criaram lá uma comissão, uma onda para pegar o Lula numa questão. Veja a mesquinharia, é isso que eu falo aqui, né? Problema de caráter, de manipulação. Quem é esse tipo de gente? É isso, né? Fascistas, fascistinhas. É gente rebaixada, sem princípios, sem ética. Faz disso. Isso aqui é fake news. A história do fake news, essa invenção aí que eles criaram, que é para censurar. Tem nada de combate ao fake news, porque eles são os reis do fake news, inclusive em questões explícitas. Tem aí as manobras que eles fazem, o mundo da ficção, que eu sempre digo aqui, que não tem conexão com a realidade, mas tem coisas explícitas. Peguem os comentários dos veículos da mídia, né, na internet. Quem controla esses comentários? Isso não é fake? Evidentemente que é fake, tudo fake. Olha aí um exemplo de fake news explícito, que eles simplesmente nem tocam no assunto. Há um bloqueio, um filtro ali, né, para fazer esse tipo de... Isso é propaganda, claro que é propaganda. Os comentaristas, entre aspas, aí das matérias dos veículos da mídia, né, também se aplica nessa regra de manipulação essa história do Palocci, que eles estão agora dizendo que o Palocci homologou aí a sua delação, ficou 2 anos lá na Operação Lava Jato, que não aceitou, né, os termos oferecidos pelo Palocci, porque o grande problema do Palocci é o seguinte: ele tem uma fortuna bloqueada pelo Sérgio Moro, a Lava Jato quer que ele mostre todos os seus arquivos, aí eles vão analisar os arquivos para ver se desbloqueiam, olha a negociata, se desbloqueiam os valores do Antônio Palocci. Agora o Antônio Palocci falou: é que eu tenho isso aqui, ó. Aí ela vai: não, isso aqui não serve. Nós não queremos isso aí, queremos mais. O que você vai oferecer mais aí? Aí a Polícia Federal, com a decisão do STF, que a Polícia Federal agora pode fazer a delação premiada, a Polícia Federal fez a delação premiada, homologada pelo compadre do Sérgio Moro no TRF4, um dos patetas lá do TRF4, João Pedro Gebran Neto. Né? Agora o Palocci vai entregar todos os arquivos, eles vão analisar e o Sérgio Moro vai querer falar: você tem que fazer isso. A força-tarefa da Operação Lava Jato, a mando do Sérgio Moro, né, pela lógica, inclusive, do funcionamento do Tribunal Moro, do Tribunal Lava Jato, se for do interesse deles, aí eles vão liberar a grana do Palocci. Pode ser que liberam a fortuna, e o Palocci vai gozar as suas fortunas. Hein? Olha o que é o problema de caráter, a indústria da delação premiada. Agora, se não interessar para eles, joga tudo fora e volta o Palocci para a cadeia. A lógica é essa, o sentido é esse. Enquanto isso, fica aí a propaganda eleitoral no Grupo Globo, na mídia, né, contra o Lula, que era o ministro do Lula, que era o ministro da Dilma, etc, do PT. É a lógica da guerra não convencional do Pentágono, como eles estão fazendo na Venezuela. Tem um caso aí da Venezuela, né, que a Casa Branca diz que vai mandar ajuda humanitária, entre aspas, no valor de 67 milhões de dólares. Isso é 27 vezes inferior ao valor que o Estado venezuelano tem bloqueado por conta do bloqueio financeiro determinado pelo regime norte-americano. 27 vezes menos. Agora, o que a Casa Branca está fazendo? Diz que vai entregar essa ajuda, que é basicamente alimentos e medicamentos, por canais não convencionais, não ligados ao Estado venezuelano. Isso é provocação, para provocar, fazer provocação, né, fazer aí
criar um incidente para justificar a propaganda ideológica. Olha aí, ó, nem deixar chegar aqui, e se chega por ONGs. O que não falta aí são ONGs movidas à corrupção. E também pela mídia, igualmente movida à corrupção. Esses dois entes estão atuando aí nesta lógica aí da Casa Branca para criar mais esse problema, mais esse incidente. Diz que vai entregar por meio de organismos independentes do Estado venezuelano. Agora, medicamentos e alimentos são proibidos de entrar na Venezuela exatamente pelo bloqueio. Vejam como são as coisas, como tem aí uma lógica, uma engrenagem funcionando em tudo isso. A mesma lógica aqui da Operação Lava Jato. A mesma lógica que eles já estão utilizando para atacar o recém-eleito presidente do México, o López Obrador, que rompeu aí a barreira dos partidos de direita, o Partido da Ação Popular, o Partido da Ação Nacional, o PAN, e o Partido Revolucionário Institucional, o PAN, governou de 2000 a 2012, e o PRI governou de 29 a 2000 e retornou ao poder em 2012 com Henrique Pena Neto. E tem o editorial do Jornal Estado de São Paulo, que é o padrão, eu separei o jornal do Jornal Estado de São Paulo, mas isso aí está espalhado na mídia. Os colunistas, a rataria pretoriana midiática, diz que um dos fatores que ajudam a explicar a ascensão de López Obrador ao poder é o desgaste dos partidos ditos tradicionais como o PAN e o PRI perante a opinião pública. Mais na frente diz, especialmente o desgaste do presidente Pena Neto, que está implicado em escândalo de corrupção e é considerado um líder fraco para fazer frente ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que desde a campanha eleitoral vem adotando um discurso bastante duro em relação aos mexicanos. Ele diz que é populista, porque o Obrador diz que já vai fazer investimento na Pemex, que é a Petrobras deles lá e tal, vai democratizar o país, combater a corrupção e tudo mais. Aí já é populismo. Começa a história do populismo. Já começa aí a propaganda, para não ter influência nos demais países da região. É a mesma lógica dos ataques que eles fizeram aqui contra o Lula, Dilma, etc. Enfim, pura, mera propaganda eleitoral. Tem o colunista do jornal o Globo, que também faz um comentário muito emblemático nesse sentido, que ele diz que a esquerda brasileira se animou com a vitória lá do Obrador, mas há muitas diferenças que o separam do exemplo do México. O Obrador se elegeu por um partido novo, o Morena, e usou o combate à corrupção como mote de campanha. Nossas siglas de esquerda não se renovaram e ainda tem muitas contas a acertar no departamento da ética. Olha aí. É a propaganda explícita da direita. Se tem uma coisa que os partidos de esquerda têm, é ética. O sentido ideológico do combate à corrupção. Como não se renovou? Claro que se renovou. Lá no México renovou a sigla. Aqui no Brasil nós temos siglas tradicionalíssimas, como o Partido Comunista do Brasil, que vem de 1922, sempre combatendo a corrupção, ou seja, a lógica da corrupção, a raiz da corrupção, que também foi a lógica da criação do PT, da fundação do PT, do crescimento, do desenvolvimento do PT e a chegada do PT liderando essa coligação ao poder. A lógica do combate à corrupção. Não é à toa que o mundo da corrupção se levantou contra o PT, contra a esquerda, criou aí a Operação Lava Jato, que é essencialmente a corrupção, para fazer o que eles estão fazendo. Essa é a questão toda. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.